Então, pessoal, nós estamos entrando agora no vídeo de molaridade, né? No vídeo de fato de molaridade, que trata desse tipo de concentração. É concentração em mol por litro, certo? É chamada de também concentração em quantidade de matéria. Então, tudo isso são nomes que dá para esse tipo de concentração. E ela quer dizer o quê? Ela é a relação entre a quantidade de matéria do soluto, ou seja, o número de mols, né? A quantidade de matéria, está falando de número de mols do soluto, e o volume da solução em litros, certo? Então, aqui nós temos que a molaridade é essa relação, a quantidade de matéria, que é número de mols, sobre o volume em litros. Só que sabemos também que número de mols é a mesma coisa que a massa sobre a massa molar daquele elemento, daquele composto, certo? Então, eu substituindo aqui massa sobre massa molar, onde tinha número de mol, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar molaridade é igual, onde tem o N eu boto o M, que é a massa, sobre quem? Sobre a massa molar vezes o volume aqui em litro, certo? Então, a fórmula que nós vamos usar é essa daqui. Molaridade é igual a massa do soluto, certo? Sobre quem? Sobre a massa molar. Nós vamos ver o que significa a massa molar. É a massa que aquela molécula possui, né? Então, ela é gramas por mol. Então, toda molécula tem a sua massa por molécula. Nós vamos ver isso. Vezes o volume em litro. Então, aqui na legenda nós temos a molaridade, sua unidade sempre é mol por litro. Temos a massa do soluto, que nós já vimos que é em gramas, né? Temos o MM, que esses dois M's maiúsculos vai ser a massa molar, que é em gramas por mol. Cada molécula tem tanta quantidade de gramas. E nós temos o volume em litros, certo? O volume da solução em litros. Então, aqui eu trouxe um exemplo que diz o seguinte: determine a concentração molaridade, de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, que é a fórmula do composto, cuja massa é 40 gramas e seu volume 1 litro, certo? Aqui nós temos esses dados. O que quer dizer esses dados? Esses dados é para a gente calcular a massa dessa molécula, certo? E esses valores são valores fixos, estudados, que estão lá na tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês. Se a questão não der, certo, os dados, quem está fazendo a prova, organizando, tem que disponibilizar uma tabela periódica, tá certo? Então, aqui, o Na, que é o sódio, né, ó, que compõe aqui o composto, ele possui 23 gramas por mol. Então, aqui na tabela, nós podemos ver, ó, o Na, tá vendo aqui, ó, 22,99, ou seja, você arredondando dá 23 gramas por mol. Ou seja, cada molécula de Na tem 23 gramas, certo? Aí, o oxigênio, 16 gramas por mol, e o hidrogênio, 1 grama por mol. Então, aqui a gente pode olhar que o oxigênio tem 15,99, então só arredondar que dá 16 gramas por mol. E aqui o hidrogênio, 1,00, ou seja, 1 grama por mol. Então, todos os elementos da tabela têm a sua massa molar, certo? Então, se a prova, né, quem está organizando não der os dados, ele tem que disponibilizar pelo menos a tabela e vocês olham lá os valores, tá certo? Então, vamos lá montar aqui a questão. Então, a fórmula molaridade é igual ao M1, que é a massa de soluto em gramas, sobre a massa molar vezes o volume em litros. Então, aqui ele diz, determine a concentração molar, que é a mesma coisa que molaridade. Então, é o que ele quer saber, coloquei ponto de interrogação. Aí, ele diz, de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, cuja massa é 40 gramas. Então, aqui já sei que é o meu M1 que está em gramas, ó, 40 gramas. E seu volume, 1 litro. Então, também está aqui o volume, tá certo? Tá faltando só quem? A massa molar de NaOH, certo? Então, vamos utilizar os dados agora. Então, nós pegamos aqui a fórmula, que é NaOH, pega o Na, tá certo? Ele pesa quanto? Pesa 23 gramas por mol, certo? Aqui não tem nenhum número, ó, perto daqui, embaixo do Na, ou seja, quer dizer que só tem um átomo. Quando não tiver nenhum número é porque só tem um átomo de Na. Então, 23 vezes 1, 23 gramas por mol.
Vai para o próximo elemento, que é o oxigênio. Ele pesa 16 gramas por mol, então 16. Aqui não tem nenhum número, então vai ser como se tivesse só um átomo de oxigênio. Então 16 vezes 1, que vai dar 16 gramas por mol. E por último o hidrogênio, que ele pesa 1 grama por mol, tá aqui. E aqui também não tem nenhum número, então é porque só é um átomo de hidrogênio. Então 1 vezes 1 dá 1 grama por mol. Certo? Nós pegamos as massas individuais, agora vamos somar. Somando isso aqui, né? Vai dar 40 gramas. 3 com 6, 9 com 1, 10, vai 1. 1 com 2, 3, com mais 1, 4, 40 gramas por mol. Então, é o que a gente vai usar, é esse valor aqui, certo? E agora é só substituir. Molaridade, repete, é igual quem é a massa, o M1, 40 gramas. Quem é a massa molar? 40 gramas por mol, coloquei as unidades. Quem é o volume? 1 litro, certo? Aí aqui, nós temos, repete de novo, molaridade igual a 40 gramas. Aí multiplica 40 vezes 1 dá 40, aí gramas por mol por litro, né? Porque a unidade ainda tá aqui. E agora é só dividir, né? Repete molaridade, 40 dividido por 40, 1. Aqui só é você cortar as unidades repetidas, que é grama, sobrou quem? Mol por litro, que é justamente a unidade de molaridade.